espaço, visitando o planeta Terra. Dois casos de avistamento de ufonautas que flutuam e se locomovem pelo ar. No dia de São Victor, em 1983, quando depelado pela testemunha colono de fazenda, um ufonauta afastou-se em voo sem que fosse possível descobrir seu meio de propulsão. 1 ou 2 semanas após esta ocorrência, 3 filhos menores do outro empregado da mesma fazenda observam ao anoitecer loura senhora bonita que flutua acima do chão. E quando passa sobre o córrego, causa turbulência, ruídos nas águas. Dado das pesquisas 1 e 2 de abril de 1985, dia de São Victor, em 1983, o nome da testemunha é Joaquim Antônio Luiz. Local do episódio, na chegada a Campos Gerais, na trilha que leva à fazenda Morro das Pedras. Segundo caso, 2 de abril de 1985, 1 a 2 semanas após o episódio número 1, as menores Erlícia, Helenice e Isabel, filhas de Manuel de Paula Araújo, na fazenda Morro das Pedras, no córrego dos Macacos. Estamos agradecidos a 2 pessoas que nos proporcionaram acesso à pesquisa destes 2 casos. Foi pelo boletim periodicamente editado de Ubirajara Franco Rodrigues, da cidade de Varginha, que soubemos do caso da pesquisa que havia levantado a lebre. E foi o Dr. Sebastião Dauro Garcia, dono da fazenda Morro das Pedras, de Café, nas cercanias de Campos Gerais, Minas Gerais, que amavelmente nos orientou pelo telefone sobre o melhor caminho e ainda nos recebeu em sua propriedade. Apresentou-nos logo ao colono Manuel de Paula Araújo, pai das 3 menores, testemunhas de um dos episódios. Fomos também apresentados a Joaquim Antônio Luiz, outro colono e morador a 2 centenas de metros da casa da fazenda. Este é testemunho do outro caso distinto, a qual nos ocuparemos em primeiro lugar. Relato 1. Mulher loura de saiote curto quanto abordada. À noite lança os braços para frente, acima inclina o corpo e com um pulinho inicia voo, afastando-se pelos ares. Fizemos um bom raporte com Joaquim Antônio Luiz, de 55 anos de idade, analfabeto, mas nem por isso menos dotado de raciocínio rápido, conversa agradável e fácil troca de ideias. É um tipo de homem rude, mas como diamante bruto, ao qual falta a lapidação no caso da educação escolar, para dar realce a destaque às ótimas qualidades que possui, conforme ele mesmo nos explicou. Como solteiro inveterado, Joaquim tem o costume de, após o jantar, ir de bicicleta na cidade próxima, Campos Gerais, levando de 10 a 15 minutos no percurso para entreter-se com os amigos e conhecidos. Lá permanece conversando até cerca das 20 horas, quando invariavelmente volta à residência, situada a mais ou menos 200 metros da fazenda, da casa da fazenda. Assim, no dia de São Victor de 1983, cerca das 20 horas e 30 minutos, em noite de lua minguada, Joaquim estava de volta de sua visita à cidade. Ele havia se afastado de Campos Gerais, aproximadamente 1 quilômetro
ocupado em empurrar sua bicicleta a pé e morro acima, num atalho que atualmente é cruzado por estrada asfaltada, que conduz à cidade de Boa Esperança, construído recentemente. Numa curva de trilho, ao levantar a vista, Joaquim deparou-se com uma moça toda vestida de branco, blusa e saia curta, que estava de pé no lado esquerdo do caminho, como se estivesse aguardando a chegada do colono. Ele se sentiu atraído pelo corpo da moça, que julgou bonito, e pela saia que deixava ver metade de suas grossas coxas de uns 30 centímetros de diâmetro. Tudo isso animou Joaquim e deixou escapar a apreciadora expressão "epa", como um sinal convencional de que estaria disponível para estabular conversa, se assim fosse o desejo da moça. Como que aguardá-lo de perto? Como que aguardá-lo de perto, de pé, encarando-o no rosto? As perguntas da nossa pesquisa justificando ter faltado iluminação na lua, Joaquim não pôde dar maiores detalhes sobre a moça, além de ela estar usando cinto de 4 a 5 centímetros em largura, de cor azul clara, com um laço de uns 20 centímetros ao lado esquerdo. O rosto da jovem era bonito, de tez clara, conforme explicou a testemunha, que reparou também na cabeleira loura e bastante cheia da estranha, pelo qual se sentiu atraído. Joaquim não se sentiu repelido pela moça, que não lhe havia respondido nada. O colono deixou então escapar um seco. E daí? O que, em vista de um encontro entre um homem e uma mulher num local deserto e a hora avançada da noite, em interpretação livre, poderia significar: o que é que nós vamos fazer agora, a esta hora? Parece que a moça não gostou das ideias de conquistadores escondidos no subconsciente de Joaquim. Ela continuou em silêncio, deixou de encarar o homem, pois deu uma virada de 90 graus, encarando diretamente o vale do qual ele havia subido. Levantou os braços acima de cabeça e inclinou o corpo para frente, de modo a reduzir o ângulo normal de posição em relação ao sol para aproximadamente uns 60 graus. Aí, com um pequeno salto, desprendeu-se do chão e começou em voo livre, com o corpo inclinado uns 15 a 20 graus com o horizontal. Joaquim explicou-nos que no início pôde perfeitamente observar a ondulação do saiote da moça alternado de baixo para cima e vice-versa, como se estivesse batido pelo vento. O voo da moça era aparentemente dirigido para a raiz de umas montanhas situadas do outro lado do vale, numa distância de uns 4 a 5 km, mas Joaquim só pôde acompanhar uns 7 segundos, quando havia alcançado apenas uma distância de uns 500 metros, distinguindo na noite somente um ponto branco que acabava de perder de vista. Joaquim explicou-nos que o episódio o deixou encabulado, foi para casa deitar-se, mas dormiu pouco naquela noite. Além disso, embora com um ano e meio de atraso, quando em contato com a bicicleta de Joaquim, o nosso magnetrômetro acusou presença de magnetização em algumas partes. A nossa medição foi prejudicada, pois dispunha de instrumentos menos sensíveis, com alcance de escala de até 50 gausos, uma vez que o outro, com alcance de 5 gausos, estava emprestado ao pesquisador Ney Matiel Pires. Acusaram magnetização às partes da bicicleta feitas de aço, como o farolete com aproximadamente uns 3 gausos e a companhia entre 1 e 2 gausos. Testamos a sensibilidade do instrumento no diâmetro da bicicleta contendo magneto, que provocou o desvio do magnetômetro correspondente a cerca de 5 gausos. Segundo episódio, três menores testemunharam senhora mais bonita que gente, de cabelos louros luminosos, que flutua a centímetros do chão e agita as águas. A reconstituição do episódio no local do evento, Córrego dos Macacos, distante aproximadamente 1,5 km do caso da fazenda Morro das Pedras, não pôde ser assistida pelas protagonistas, as 3 menores, ausentes na escola e no emprego naquele momento. Apesar disso, acreditando porém que o pai delas, Manuel de Paula Araújo, de 40 anos de idade, as tenha substituído a contento por conhecer todos os detalhes, já que pessoalmente tivera vivo interesse no fato relatado pelas filhas. Pela idade das meninas, Isabel, atualmente com 10 anos,
Helenice com 12 e Ercília com 15. Hoje, 1 ano e meio depois do episódio citoso cronologicamente, 1 ou 2 semanas após a data do primeiro relatado acima, a mãe das mocinhas, Maria Francisca, esposa de Manuel, contou-nos que naquela tardinha, aproximadamente às 19 horas, as 3 filhas irromperam assustadas na casa. Ercília, mais velha, branca de emoção, dizia: mãe, vimos uma coisa bonita, um tipo de moça loura, dourada. Foi voando por cima das touceiras dos bambus. Serenamente passou por perto de nós. Era um domingo e as meninas estavam voltando de um passeio à casa mal assombrada, neste morro, situado do outro lado do córrego, distante talvez uns 150 a 200 metros da casa de Manuel. Esta casa fica em vertente de 40 a 45 graus perto do córrego, e touceiras de bambus distantes da casa, uns 30 a 40 metros. O pai Manuel relatou-nos que havia chegado tarde à casa naquele domingo, mas no dia seguinte, por volta das 7 horas, foi com as filhas Helenice e Ercília até o córrego, local do episódio. Com Manuel havíamos ido a este córrego para nos situar topograficamente quanto ao fato e para a documentação fotográfica do cenário, em seguida fomos procurar a saída da escola as 2 filhas menores, Isabel e Helenice. Antes já havíamos entrevistado a Ercília, mais velha e ponderada das 3 ocupada em serviço doméstico em casa da família de Campos Gerais. Aqui colocamos em primeiro lugar o relato de Helenice, que estava à frente de Ercília. Esta chamou a atenção da irmã para a presença da estranha, já inadvertidamente ultrapassada por Helenice. Ao chamar de Ercília, Helenice reparou então nos cabelos luminosos da mulher. Estava flutuando a uns 70 centímetros acima do solo. A menina julgou que a estranha deveria ter uma altura de 1,40 m, comparando com a sua, que era de 1,30 m. A mulher cruzou o riacho serenamente, flutuando, e Helenice achou que as águas ficaram revoltas, embora ouvisse barulho das águas. Não deu importância ao fato. A menina chegou a olhar para trás 2 vezes, para a estranha, mas não prestou atenção em suas feições. A menor das 3 irmãs achava-se ainda mais à frente que Helenice. Quando Ercília chamou a atenção sobre a estranha, embora já tivesse cruzado o córrego, em lugar mais acima, a uns 5 a 8 metros da mulher, Isabel também olhou para trás, mas não reparou nas feições da estranha. Vendo o inusitado espetáculo, a pequena foi a primeira a correr em direção à casa dos pais, seguida por Helenice. Pela sua serenidade em face do episódio, parece que foi Ercília a mais capaz de captar maior número de detalhes. Relatou-nos que as 3 irmãs, seguindo pela trilha que os levaria a cruzar o riacho e em direção ao lar, estavam a uns 10 metros da estrada. Esta achava-se ainda a uns 3 metros do córrego e também se preparava para extravasá-lo, mas um pouco mais abaixo que as meninas. Ercília, medindo aproximadamente 1,68 m de altura, julgou a mulher um pouco menor, dando a esta uma altura de 1,50 m. Explicou que a estranha vestia uma blusa amarelada, com gola abaixo fechada. A blusa era tão comprida que quase alcançava a barra da saia, também de cor amarela. Segundo a mocinha, talvez fosse o comprimento da saia que impedia enxergar os sapatos da mulher. A estranha possuía cabelos louros longos até as omoplatas, usando-os soltos. Obviamente, os cabelos tinham luminosidade própria, bem visível à hora do crepúsculo, aproximadamente entre 18 e 30 e 19 horas. Entretanto, os reflexos luminosos observados na roupa poderiam ter sua causa na textura refletida do tecido. A mulher chegou a encarar serenamente as 3 meninas, que depois continuava calma. Parece que Ercília também não se perturbou com o aspecto da estranha, que lenta e tranquilamente foi avançando, flutuando a uns 70 centímetros acima do sol. Entretanto, quando sempre manteve a mesma distância do sol, ela cruzava o córrego de uns 70 a 90 centímetros de largura. As águas chegaram a agitar-se como se estivesse fervendo, produzindo um ruído característico. Ercília acredita ter levado uns 3 minutos a observar a estranha, avançando e cruzando o córrego, quando já tendo alcançado umas touceiras de bambus do outro lado, subitamente ela deixou de ser vista. Foi repentino o desaparecimento da imagem da mulher, que, ao nosso ver, deve ter sido a causa do impacto e susto nas 3 meninas. Considerações em torno dos relatos sobre entidades que flutuam ou voam pelos ares. Ufonautas vistos desacompanhados do veículo UFO. Com relação ao encontro dos ufonautas desacompanhados de seu respectivo veículo disco voador, lembramos aqui o caso brasileiro de José Camilo, na cidade de Canhotinho, Pernambuco, situado nas vizinhanças de Garanhuns,
passado visitada por nós em pesquisas ufológicas. Camilo descreveu gente de porte de 80 a 90 centímetros, mas de morfologia muito parecida com terrestre, se não idêntica. Em outro caso ocorrido em Mindurim, Minas Gerais, foram observadas pessoas gigantes, uma com 3 e outra com 6 metros de altura. Lembremos ainda o caso de Maria Sintra, servente de um sanatório na cidade de Lins, São Paulo, que de madrugada, a pedido de uma mulher, o ufonauta encheu para esta uma garrafa de água no bebedouro do hospital. À primeira vista, Maria Sintra pensou que se tratava de uma estrangeira, mas de pessoa terrestre. Somente quando viu a estranha dirigir-se para o gramado, onde na escuridão da madrugada subitamente iluminou-se o disco voador ali estacionado, e que Maria Sintra ficou ciente de ter estado em presença de entidade extraterrestre. Outro caso de ufonautas visto flutuando no ar. O Sr. R. Veilit, da revista ufológica francesa Lumieres dans la Nuit, permitiu, por gentileza, a SBEDV resumir esta pesquisa feita na Espanha pelo Sr. Eric Bilon de Domi. Segundo a pesquisa, às 5 horas e 30 minutos do dia 19 de abril de 1976, numa rua da cidade de Escalate, Cantábria, foi visto por 3 testemunhas uma pessoa de aproximadamente 3,5 metros de altura, que pela vestimenta era de sexo feminino. Tal pessoa trajava uma túnica de cor escura, alcançando até a metade das pernas, que estava coberta por pantalonas claras, como que luminosas. Na cabeça ela usava uma espécie de boina, mas com borda roliça, da qual descia pequeno avental de brilho rutilante, que cobriu os cabelos e alcançava a altura dos ombros. Esta criatura foi vista a executar uma rotação em ângulo reto, feito robô, e em seguida afastar-se, percebendo nisto não tocar o solo. Parecendo nisto não tocar o solo. Em outro número, em relação a outras aparições múltiplas de uma pessoa perto da igreja cópita no bairro do Cairo, Egito, a mesma revista dizia da pessoa da qual se enxergava os pés que deslizavam a poucos centímetros do chão. Considerações sobre as razões de levitação e flutuação da pessoa. Relembrando recentemente pesquisa de Ney Matiel Pires na cidade de Mirassol, estado de São Paulo, a testemunha ACF, durante uma das suas regressões hipnóticas ao episódio citado em livro 7A, dizia em certo trecho que começava a andar alto no chão, e eles, ufonautas, também. Em outro trecho do livro, aqui de maneira resumida, explicado que no vestuário do UFO chegou a vestir roupa idêntica à dos tripulantes, uma roupa toda brilhante, para poder dar a volta pela nave, com eles os ufonautas. E outro trecho, quando indagado sobre como conseguiu andar de frente, de lado em determinada direção, a testemunha respondeu: eles me mandaram concentrar bem. Observação com relação ao esforço mental mencionado pela testemunha, que é lembrado o livro de Peter Russell, segundo o qual estas extraordinárias qualidades podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa, convenientemente evoluída ou treinada, citando ainda exemplo de pessoas santas no nosso passado terrestre. Aliás, o jornalista inglês Guy Plyford cita entre nós em São Paulo o caso de levitação do paulista Mirabelli. Observação 2. O ufólogo espanhol Antônio Ribeiro nos avisa que civilizações avançadas de nossa galáxia podem ter adquirido como normais qualidades extrasensoriais para psicológicas, as quais possuiremos talvez em dias futuros. Não nos parece precipitado se concluímos que a roupa dos ufonautas, pelos recursos tecnológicos inerentes a ela, possibilita a pessoa que a vestir, flutuar e deslizar no ar. Todavia, para orientar a direção da locomoção, a pessoa teria de fazer uso de força do seu pensamento. Supostamente, este pensamento ganharia força adicional multiplicada pela tecnologia que faz parte da roupa. Teoricamente, o pensamento
O pensamento poderia expulsar as subpartículas atômicas responsáveis por produzir e guiar o desligamento da pessoa. Na pesquisa de Joaquim Murtinho, pelo ufólogo professor Úvio Brant Aleixo, recentemente, o terrestre abordado apenas pelo contato de sua pele com a dos ufonautas é outra pessoa capaz de flutuar acima do chão. No caso concreto, os estranhos ladearam, seguram-no pelos braços e com ele penetram na casa pela porta dos fundos. Se sentiu leve, quase flutuando. Os ufonautas parecem ainda possuir a capacidade de transmitir algumas de suas forças mentais, embora só por momentos fugazes. A testemunha, porquanto um outro trecho, após o afastamento dos ufonautas, a testemunha, ansiando por comprar cigarros, dirigiu-se à porta da frente e, antes que pudesse retirar a chave pendurada na ferradura, esta destacou-se e evoluiu no ar. Foi cair em sua mão aberta. Ele só teve trabalho de enfiá-la na fechadura e dar a volta para abrir a porta e sair. Observação: no caso do encontro na represa hidrelétrica de Maribondo, da testemunha 7D, o guarda Jesus Antunes Moreira, com o ufonauta, observou que quando este último segurou no ombro esquerdo caixa de formato de sapatos, o guarda passou a entender tudo o que era dito pelo ufonauta. Poderíamos interpretar caixa como um amplificador do pensamento do ufonauta, no intuito de facilitar a transmissão dos pensamentos para a testemunha. Ainda em congresso psicotrônico em São Paulo foi mencionada a possibilidade de o pensamento manifestar-se em forma de força psicocinética. Em passante, vamos lembrar do passado ufológico brasileiro, casos em que a testemunha terrestre, em presença do ufonauta, de algum instrumento ou do disco voador, experimentou leveza e flutuação no ar de seu próprio corpo, como por exemplo o relato de Paulo Caetano Silveira, da cidade de Itaperuna, quando ia em direção ao sítio do senhor Alberto, e o narrado também pelo estudante Paulo Coutinho, quando era examinado por médico ufonauta dentro do disco voador. Pelo testemunho de Benedito Cristóvão da Silva, chegamos a saber da existência de um instrumento em forma de lanterna, cuja luz alaranjada, quando focalizada na pessoa, possibilitava esta a levitação. Em outro caso, com o título de Caso de Neutralização da Gravidade, é citado o caso de um cavaleiro que, quando abordado por uma luz vinda de cima à noite, perdeu subitamente o controle do animal que montava em lento movimento pelo ar, extravasou a estrada desde a faixa direita até ser depositado suavemente no lado esquerdo, atrás de uma cerca. Na literatura ufológica brasileira são relativamente frequentes as descrições de flutuação e deslizamento de ufonauta pelo ar, como por exemplo o ocorrido no aeroporto de Itaperuna, observado pelo Virgílio Manuel da Silva e Souza, no campo da Escola Zootecnia da cidade de Pirassununga, observado por Tiago Machado. Ufonautas e testemunhas de contato movimentando-se ao longo dos raios luminosos, afora o caso de Jorge Adams. E os citados pela ufologia estrangeira entre nós foi observado por Luiz Henrique da Silva, na cidade de São Paulo, e ainda pelos filhos de Eustáquio e Alberto, no bairro Sagrada Família de Belo Horizonte, por Dirceu Góes, em Sarandi, Mário Rester, da cidade de Volta Redonda. Eles que foram levados por tripulantes de disco voador a outro planeta e lá observou ufonautas movimentando-se acima dele numa faculdade que foi atribuída por Mário à tecnologia inerente aos sapatos usados por estes ufonautas. E Mário Rester tinha razão, conforme relato publicado pela Celeb Flying Saucer Review, mencionado resumidamente pelo Boletim 23. É que dois lenhadores de Kinnulan, Finlândia, ao perceber a aterrissagem de um disco voador, viram dele surgir um homenzinho de cerca de 90 cm de altura, aproximando-se, curioso deles, sem todavia afundar os pés na neve. Os lenhadores pararam com seu trabalho, um deles correndo em direção ao estranho ser, procurou capturá-lo, e realmente antes que ele alcançasse, fugindo, o disco voador conseguiu segurar o salto do sapato da criatura, mas em seguida resolveu soltá-lo. É que o sapato lhe parecia ferro em brasa, e a mão do lenhador sofreu queimaduras, permanecendo no dedo visível os sinais por 2 meses após o episódio.
Entretanto, o melhor exemplo da localização do aparelho locomovedor do sapato ufonauta é demonstrado no caso da testemunha brasileira Edmond Cardoso de Oliveira, na localidade de Amparo, município de Nova Friburgo. Dizia a testemunha aqui: do calcanhar do C, o ufonauta projetava-se para trás em direção horizontal uma esteira flexível, transparente, de cor clara, letra ao fim, 171 milímetros, de uns 50 centímetros de comprimento por uns 5 de largura. Essa esteira esmaecia na extremidade, esteira visível nas andanças, flutuação do C. Este tentou aproximar-se de Edmond com passos decididos e sincronizados com o movimento da cabeça dos braços que o C flexionava em ângulo reto. Descreveu um semicírculo horizontal. Calcula Edmond deste modo: em 5 movimentos, o C conseguiu avançar para a frente uns 3 metros, gastando cerca de 5 segundos. Ausência aparente de pés. Entretanto, voltando à aparente ausência dos pés e os sapatos dos ufonautas, conforme descrito em alguns casos e também durante a feitura de retrato falado, capítulo que faz parte do livro sobre o episódio de Antônio Carlos Ferreira, poderia estar esta aparente invisibilidade dos pés e os sapatos dos ufonautas ter explicação pelo efeito óptico causado pela fonte energética de propulsão dos extraterrestres localizada exatamente em seu sapato. No caso de 1978, que deu-se na província de Soria, na Espanha, Júlia, a testemunha do contato com os ufonautas, quando deu por falta dos pés dos ufonautas, deduziu que os sapatos pudessem estar escondidos embaixo da roupa, da vestimenta dos ufonautas. Contudo, para repetir e focalizar a aparente ausência de pés e respectivos sapatos em algumas das observações do ufonauta, lembremos-nos de debate com Antônio Carlos Ferreira na hora da feitura do retrato falado, quando a testemunha insistia em não assinalar nem pé nem sapato da figura do extraterrestre vestido de uniforme, mas do desenho do ufonauta despido faz questão de assinalar os pés. Devemos também nos lembrar, conforme mencionado atrás, de que Antônio Carlos, quando vestiu um uniforme idêntico ao dos tripulantes do disco voador, adquiriu com estes a capacidade de deslizar junto deles, suspensa acima do chão. Talvez assim, hipoteticamente, vaticinamos o campo energético inerente aos sapatos, que possibilitava a neutralização da lei da gravidade, simultaneamente tornava invisível o sapato. Parece-nos uma possibilidade, já que no passado foi por nós localizada casos de ufonautas e discos voadores tornarem-se invisíveis por inteiro, como num golpe de mágica, o que também aconteceu no caso de João Murtinho, já citado atrás. Ufonautas, um benefício ou um perigo? Pergunta. Na parte 1 do artigo do boletim, ficou evidente não valer os parâmetros de nossa civilização terrestre para julgar o comportamento extraterrestre, oriundo às vezes de mundos e valores não relacionados com os nossos. Seja pela sua história, sua evolução morfológica, ou ainda pelo nível de alcançado quase sempre superior ao da Terra. Acrescente ainda o problema de nós terrestres não conseguimos julgar o mal que potencialmente possamos causar aos extraterrestres com os nossos novos brinquedos, os artefatos nucleares de guerra, no equilíbrio dos planetas e dos sóis. Agora, na parte 2, vamos focalizar entidades extraterrestres mais chegadas e
mais chegados e participantes dos problemas terrestres. Além do capítulo do boletim acima citado, também capítulo de recente livro, foram dadas explicações e razões sobre os desencontros dos resultados da pesquisa sobre ufonautas. No presente boletim vamos continuar a apontar mais divergências do nosso ponto de vista e dos outros, e do de outros, especialmente quando, por exemplo, elaborados por ufólogo, amigo nosso, professor Rúvio Brant Aleixo, de Belo Horizonte, com aproximadamente 300 casos de sobrevoo estudados, e um dos primeiros, se não o primeiro, a ocupar seriamente deste problema no Brasil. Na época das primeiras notícias ufológicas, Brant Aleixo exerceu a função de piloto de aviação civil durante 10 anos, isto após ter sido treinado a pilotar aviões militares. Quando da Segunda Guerra Mundial, Rúvio Brant Aleixo é também presidente fundador da CISOANI, Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados, em Belo Horizonte desde 1954 e até hoje, vaticina sobre o interessante tema, assim pelo menos durante 31 anos. Recentemente, o professor Brant Aleixo, também titular da cadeira de Psicologia Aplicada da Administração da PUC de Belo Horizonte, em renomado seminário eclesiástico na capital mineira, entre outros, declarou que os ufonautas alienígenas parecem desconhecer inteiramente nossa cultura, e nossas religiões. Em outro trecho, disse ele ainda que os extraterrestres e seus porta-vozes negam a divindade de Jesus Cristo, Filho do Criador, mediante a equiparação a mestres e profetas de inspiração pagã. A nós, contrariamente ao material do professor Brant Aleixo, baseado em numerosos sobrevoos, aterrissagens, interesse maior tem nos despertado o estudo da psicologia, filosofia e reação dos terrestres, dos pilotos destes veículos, os ufonautas, isto desde 1956. Para tanto, focalizamos especialmente daqueles 14 casos nas quais os ufonautas demoraram-se no intercâmbio de ideias e contato com a testemunha terrestre, como nos episódios, por exemplo, Vilas Boas, Wilson, Plácido, Guzmão, João de Freitas Guimarães, Sagrada Família. O último caso pesquisado pelo CISOANI, como também os dois seguintes de Baleia, Bebedouro, João Inácio Álvares e Assis Antônio Caetano Avilar, pesquisados por Luiz de Rosário Leal, Cleia TR, Paulo Coutinho, Antônio Larrúbia, Onilson Pateiro, Tiago Machado, e no caso de Antônio Carlos Ferreira, relatado neste boletim anterior, em livro 2. Mas afora esses casos, destacamos aqui ainda os 6 que vêm a seguir, pois nestes especificamente o ufonauta mencionou com ênfase e respeito à obediência, quase a obediência que todos devemos ter, que todos devemos à palavra e às leis de Deus. Os ufólogos que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver podem certificar disto estudando os casos de contatos com ufonautas como os de Arthur Berletti, Antônio Rossi, Mário Hester, Arlindo Gabriel, Antônio Nelson Tassi, e o episódio do médico que quis ficar no anonimato. Se em seguida transcrevemos aqui algumas das opiniões dos ufonautas sobre Deus, com isto não queremos ingressar em polêmica de terreno religioso da fé, das seitas que veneram o Criador, seja do islamismo, do judaísmo ou do cristianismo. Isso não seria vedado como diretores da SBEDV, pela Constituição deste, pelo seu decálogo, delineado pelo nosso inovidável presidente Lulo Ducan Lima Rodrigues. Além disso, também, a SBEDV aceitar indiretamente a cooperação de todos aqueles que a procuram sem nenhum preconceito de culto, raça, ideologia política. Assim parece-nos mais indicado deixar falarem os ufonautas, comprovando que eles, embora possuem tecnologia superior à terrestre nos últimos 20 mil anos, por temerem a Deus, não se prevalece de sua superioridade para dominar e escravizar a terra. Como disseram esses extraterrestres, mais chegados a nós e prontos a entrar em contato conosco. Consideremos tão absurdo levantar acusações contra pelo menos algumas facções extraterrestres, sem primeiro considerar o mau comportamento da atual civilização terrestre como boba a incriminação do médico pela morte de seu paciente moribundo.
ao qual no mínimo ele havia feito antes uma última tentativa de salvar a vida. Para simplificar nossa comparação, vamos confrontá-la com a notícia do recente e terrível terremoto do dia 19 e 20 de setembro na cidade do México, quando romperam também trágicos incêndios e milhares de vidas foram perdidas. Na ocasião teria soado absurda a queixa do cidadão de, por isto, ter perdido o seu sono. Da mesma forma, quando em nosso planeta fazem sentir terremotos abalando estruturas sociais, econômicas, raciais e de ordem filosófico-religiosa, quando assistimos inativamente ao incêndio da natureza terrestre pela poluição dos mares, ares, rios e lagos, pela desertificação do solo graças aos adubos artificiais, a derrubada da floresta, e quando, em função disso tudo, somos visitados por inteligências cósmicas atuando como investigadores e policiais, então achamos fora de propósito queixarmos de os extraterrestres de maneira súbita e sorrateira se aproximar de transeuntes isolados em noites escuras, ou quando ufólogos se preocupam, como o senhor Genevieve Valek, porque os contatos pelos extraterrestres podem ser por estes influenciados, bem como marionetes. Do outro lado, antes de julgarmos precipitadamente, condenarmos os maus e condenarmos como maus os ufonautas restantes, devemos admitir que estes também nos conquistaram e escravizaram durante os últimos 20 mil anos. E também é nos vedado estudá-los em seus habitats planetários. Todavia, pelo menos deveríamos relembrar para alguns momentos as maneiras anticristãs da humanidade branca, que, embora tendo abraçado a religião cristã, citando-a para justificar sua atual liderança na civilização, quando toda a sorte de desatinos anticristãos foram e estão sendo cometidos, o que, por desacato de trechos da população mundial, tem causado o surgimento do comunismo na Rússia, a atual revolta da África do Sul e Oriente Médio. Praticamente constitui-se na cruel sociedade de opulência materialista de consumo, que institui para os mais fracos a miséria e a escravidão econômica, as tensões de ordem política, social e terrorista. Além da corrida armamentista, todos os líderes da atual sociedade cristã, sejam eles de índole política, econômica, industrial, científica ou religiosa, todas são vinho da mesma pipa. Pelo menos, de modo geral, têm estado a serviço da sociedade materialista. Tudo parece a herança de Esdrúxulo passado, pois a fina flor das nações europeias hoje na co-liderança da humanidade no passado reuniram sob a presidência do chanceler Bismarck no Congo, África, em 1884, para simplesmente dividir entre si os 29 milhões de quilômetros quadrados do território africano, criando assim artificialmente 40 países, sob pretexto de elevar a moral e o nível material desse continente. Todavia, logo em seguida, na realidade, esses territórios sofreram a mais desvalada exploração pelo complexo econômico industrial daquele que hoje é chamado sociedade de opulência e consumo. Enfraquecido por duas guerras mundiais nas quais se envolveram, viram-se os países europeus forçados a liberar, entretanto, os territórios colonizados. Estes subitamente viram-se frente a problemas causados pelos seus conquistadores. Daí sofre até hoje de instabilidade política, de guerras fraticidas e da fome. Mesmo assim, teimam em não ouvir negar ou despistar as advertências. Mesmo assim, teimam em não ouvir negar ou despistar as advertências extraterrestres contra esta nossa atual sociedade. Tem os ufólogos contemporâneos, então, pela frente, dois problemas. O primeiro é fazer a pesquisa em torno dos ufonautas, no que aqui, em seguida, vamos ajudá-los. Do outro lado, o ufólogo tem de desfazer-se da arrogância, do desprezo com que vem sendo encarado tudo que não está em conformidade com o módulo da nossa cruel e estúpida sociedade de consumo. Desse modo, para iniciar, abrimos aqui a palavra a ser extraterrestre do planeta por ele mesmo, chamado de Acarte, para onde no passado fora levado o gaúcho Arthur Berlet. Este ficou disso por lá e a ver tudo, e recebeu instruções e recebeu instrutiva resposta quando perguntou ao seu Cicerone
Vocês aqui creem em Deus? Perguntou. O interpelado lançou então a Berlete um rápido e severo olhar. Berlete compreendeu que o havia ofendido com a pergunta, pois, pela primeira vez, em tom áspero, o ufonauta lhe respondeu: não só cremos, como tememos e o amamos. Porventura não sabes que tudo o que existe foi criado por Deus? Perguntou o extraterrestre. Ou pensas que a Terra foi criada por um Deus e a Carte por outro Deus? Perguntou. Para compreender melhor os erros da nossa civilização terrestre, o mesmo extraterrestre, em outra ocasião, explica a Berlete que no planeta Carte também passaram por transe difícil quando se encontravam, como a Terra está atualmente, mas para a felicidade do planeta, determinado líder, pela força, meio e circunstância que se ofereceram, pôde impor a Carte sua orientação benéfica. Berlete lembra as palavras do ufonauta. O líder apresentou o plano global para a salvação do planeta, então todos, ou quase todos, lhe obedeceram. Seu primeiro passo foi abolir as fronteiras, fazendo de toda a Carte um só país. Seu segundo passo foi nivelar todos os cidadãos para ter direitos e obrigações por igual. Para conseguir isto, teve que terminar com o dinheiro, e com isto automaticamente terminou com a ganância, especulações, roubos, logros e outras coisas mais provenientes do dinheiro. Contudo, a Cartiano disse mais a Berlete: nosso alto espírito humano não permitiu até agora invadir a Terra pela força, por estar o planeta Carte superpopulado, o que provocaria matança inútil. Advertiram ainda a Berlete: estamos a par de tudo o que se passa na Terra, você pode confiar no que estou lhe dizendo. E explicaram o que faria em caso de guerra fratricida atômica terrestre. Podemos apoderar-nos tranquilamente de todo o globo terrestre, porque os poucos terrestres que restarem não nos farão resistência. Aliás, seria inútil tentar. Por seu intermédio estarão os terrestres a meio de nosso sistema de governo, nossa maneira de agir e de ser. Entretanto, quando houve tudo isto, não deve o ufólogo a priori assumir atitude anticientífica como a do astrônomo Dr. Heineken, que, prejulgando o teor da advertência extraterrestre contra a guerra, contra as nossas bombas atômicas, por não enquadrar-se esta no módulo político da atual sociedade terrestre, logo a estigmatiza como inverídica e mentirosa. É verdade que nós intencionalmente deixamos passar a oportunidade de entrarmos em contato direto e pessoal com o Dr. Heineken. Sempre nos obtivemos disso para sabê-lo sobejamente ligado ao aparato político que atua contra a verdade extraterrestre. Desta forma, para dar correta informação sobre ele, mas indicado que nós seria o professor Ulvio Brant Aleixo, que juntamente com mais de 137 ufólogos escolhidos a dedo, teve a oportunidade de assistir pessoalmente o conclave dirigido pelo Dr. Heineken em 2 de maio de 1976, no Hotel Lincoln Hyatt, na cidade de Chicago, Illinois, Estados Unidos. É verdade que na época Downing Olin, editor da revista Skylook, pertencente à Sociedade Ufológica Americana, MUFON, censurou o procedimento do absolvente Dr. Heineken por organizar a seu modo sigiloso a lista dos participantes do certame. Todavia, parece-nos ligado a esta crítica o fato de, logo em seguida, Downing Olin ter renunciado ao cargo de editor da Skylook, revista que nos parece intimamente comprometida com a política ufológica do governo norte-americano. Entretanto, quando em 1956 o professor aniversário de lei romana João de Freitas Guimarães teve seu celebre contato durante 45 minutos com o ufonauta de um disco voador que havia aterrissado em praia da cidade de São Sebastião, São Paulo. Graças a Deus, ele ainda não havia tomado conhecimento do dogma anticientífico do Dr. Heineken, político encapuzado, de modo que, após seu voo de 45 minutos com os tripulantes da nave espacial, Freitas assegurou ter recebido deles, por transmissão telepática, a mensagem de que o homem terrestre nasceria bem, mas em virtude das condições inerentes à Terra, tornou-se mal. Assim, havia conjunto
de experiência de ordem científica que estava sendo tratada com leviandade pelo homem terrestre, o emprego indiscriminado da bomba atômica, naquela época detonada frequentemente pelas nações nucleares, não provoca apenas o aumento da ionização da Terra, provoca também a destruição das camadas de ozônio da atmosfera que filtram raios perigosos, os ultravioletas. Se não houver maior cuidado no emprego desses terríveis engenhos, todos nós terrestres sofreríamos as consequências destas explosões. Na época da palestra pública em São Paulo, Freitas Guimarães transmitiu aos presentes a advertência dos ufonautas sobre o perigo de mexermos com um átomo. Por isso, na ocasião, nós da SBEDV, organizador da palestra, fomos taxados de mistificadores medievais. No entanto, sabe-se hoje que a tecnologia nuclear oferece mais perigo do que só se pensava. Com o advento desta tecnologia, foi aberta a verdadeira caixa de Pandora, conforme o professor universitário suíço Turkalf abominava em livro seu, e é relembrado pelo médico alemão Kater. É que durante o processo de fissão de radiação por substância radioativa e a corrente de nêutrons torna quebradiços e porosos os metais de caldeiras e tubulações, havendo às vezes vazamento de radioatividade para o exterior. Existe ainda o escapamento voluntário de radiação para o ar, em forma de gás radioativo, o xenon, o krypton e o argon, denominados de gases nobres pelos engenheiros para mascarar seu efeito deletério sobre a população vizinha das usinas. A comprovado acréscimo de cancerização das células com o índice de leucemia aumentado em torno de 400% nos arredores dos estaleiros nucleares de Portsmouth com defeitos genéticos acrescidos em cerca de 230% nas vizinhas do estaleiro Big Rock Point, no Lago de Michigan, conforme nos relata um médico especialista alemão. Infelizmente, só recentemente, quando já é tarde demais para muitos infelizes, chegamos a saber que toda radioatividade, incluindo a mais fraca por ter efeito cumulativo, é nociva e se comparar a um fogo inextinguível em nosso corpo. Uma vez assimilada, ela vai inexoravelmente trazendo morbidade pela teratogenia, produção de fetos monstros, mutações, defeitos genéticos e, quando não, a morte por cancerização, como a leucemia no sangue e outros cânceres do corpo humano. Isso já aconteceu em larga base, não só em Hiroshima e Nagasaki, pelas bombas atômicas, mas também em extensa região de centenas de quilômetros quadrados no Ural, na Rússia, conforme verificado por testemunhas e cientistas como os russos Medvedev, o desastre nuclear russo no Ural, o superaquecimento de Lechatom foi detectado pelos satélites espiões, mas mantido em segredo pelo complexo econômico-militar para não estragar os negócios lucrativos das caras usinas atômicas, pois os países empenhados na exportação das usinas nucleares procuram salvaguardar o nome destas, recorrendo o segredo e as leis de segurança para abafar as notícias sobre efeitos deletérios da indústria atômica contra a saúde e a vida. Também na Inglaterra, na usina de depuração de substância radioativa da fábrica de Sellafield, antigamente denominada de Windscale, houve e está havendo vazamento de material radioativo. As substâncias, entre estas o plutônio, já contaminado trecho de 30 km de praia, e a Brichenfuel, responsável pelos danos sofridos pela população e pela ingestão de peixes e moluscos contaminados, teve de desembolsar um valor correspondente a 40 milhões de marcos alemães. Na Rússia, houve infiltração de lixo atômico e a uma distância de 40 km pela água de mina e de cisterna. Isso chegou até a confundir os geólogos russos, fazendo-os pensar de terem descoberto novamente material radioativo como urânio. É mérito dos três corajosos autores, como Turkalf, Jung e Kater, ter nos apontado a impotência dos engenheiros nucleares ao falar sobre as calamidades que estão acontecendo. É proverbial a impotência dos políticos de resistirem ao poderoso polvo financeiro internacional da indústria nuclear, na qual estão investindo multibilhões de dólares. Suspeita-se até de terem havido um ato de sabotagem contra os trabalhadores e cientistas quando eles se aventuraram a denunciar condições de perigo
de saúde de vida nas usinas atômicas. Mas o cúmulo de azar seria seguir a proposta da Alemanha Ocidental de abrir fábrica de plutônio em escala mundial. Seriam então fabricados milhares de toneladas de produto perigosíssimo, no qual poucos quilos são suficientes para se fazer uma bomba atômica. Agora já um segredo de polichinelo entre os cientistas do mundo inteiro e também aqueles ligados ao terrorismo político. Podemos imaginar então quão fácil seria futuramente desatar grandes matanças ou até uma guerra mundial com algumas bombas atômicas detonadas por atos de terror. Além disso, o plutônio, a matéria físsil, mantém atividade por mais de 200 mil anos para reduzir-se a milésima atividade. E de plutônio basta apenas milionésimo de grama inalada para impreterivelmente produzir câncer no pulmão. Imaginando-se agora explodisse uma usina atômica de plutônio por terrorismo ou guerra, daí resultaria milhares de quilômetros quadrados, talvez um país inteiro contaminado por centenas ou até milhares de anos, tornando-se assim inatáveis. Carter, Jung e Turkaf explicam ainda que a indústria pacífica do átomo está ligada à desenfreada ambição da sociedade de consumo e opulência para garantir seu constante crescimento impassível ante a miséria, por isso criada em outros países, além das dívidas acumuladas, desastres ecológicos, tensões políticas, pela desconfiança no caso de se criarem bombas nucleares como produto secundário de suas usinas atômicas pacíficas. Conscientizemos-nos de que está surgindo ameaça nuclear, seja pelas bombas, seja ou pelas influências por virem ainda na ecologia e no corpo humano, apesar de a Terra ter sido avisada há 30 anos. Desta forma, ainda desencantados com os nossos líderes, tais quais os ambiciosos Führers do passado, aparentemente removíveis em seus desalmados alvos, aqui apenas transcreveremos mais outra advertência extraterrestre. Esta mais recente, de 1979, ela veio através do senhor Antônio Nelson Tasque, da cidade de Chapecó, ao qual, entre outras palavras, uma mulher extraterrestre disse: a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. Mas, já que estamos falando em advertências extraterrestres, lá vai mais outra, desta feita, transmitida por George Adams nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Disse o ufonauta: você sabe perfeitamente que há certo grupo no seu mundo que já proclamou seu direito de propriedade e possessão da Lua, com o propósito de utilizá-la como base militar. Muitos dos cientistas terrestres esperam no futuro bem próximo estar em condições de construir naves semelhantes às nossas para expedições interplanetárias. É possível que o consigam, contudo, não será permitido aos homens da Terra virem em grande número e permanecerem, enquanto não tiverem aprendido a viver a vida em conjunto, de modo como é interpretada pelos habitantes de outros planetas, em vez de continuarem os homens terrestres vivendo egoisticamente, pensando somente em si mesmos, como se faz na Terra no presente. Parece que por esforço conjunto, o anglo-americano em descobrir energias eletromagnéticas do espaço para proporcionar os discos voadores, finalmente tais experiências foram coroadas de êxito. Observação: aliás, o inesperado cancelamento pela NASA no passado de uma descida na parte oculta da Lua surpreendeu muita gente, isto após grandes sucessos de pouso na parte voltada para a Terra. A inesperada presença ainda na parte oculta da Lua
lago em cratera, deu ênfase à teoria de que, de fato, haja ocorrência de alguma atmosfera nesta região do nosso satélite. Com isso, os ditames de Adams tornam-se mais consistentes, assim como os rumores de os astronautas terem avistado em sua descida na Lua não apenas UFOs no espaço, mas também a presença destes últimos nas bordas da cratera na vizinhança do local de aterrissagem dos terrestres. Tudo isso é assunto também do livro de Fred Stecklin. Que estudou fenômenos estranhos nas fotos dos voos Apollo da NASA. Assim sendo, torna-se mais notório aqui que Adams e seu ufonauta relatam com referência à Lua. A comprovação disto teria se baseado na na base norte-americana de Bentwater, na Inglaterra, lá em local perto da base, previamente marcado com equipes de filmagem presente. Um disco voador aterrissou, permanecendo no lugar por cerca de 4 horas. O comandante da base teria ido para o local de aterrissagem desarmado, acompanhado de soldados também desarmados, para estabelecer conferência com os tripulantes da nave. Peça incisiva de indício de existir veículos militares anglo-americanos baseados no princípio de propulsão dos discos voadores já tinham vindo antes, ainda do mesmo ano de 1980. Ela veio dos Estados Unidos, onde certa noite um motorista de um carro com mais 2 passageiros, um adulto e uma criança, parou na estrada de rodagem, pois o que parecia um UFO, região aérea irradiando clarão intenso, deixava escapulir chamuscas de faíscas com descidas rápidas perigosas no ar sobre a rodovia, parecendo ter falhas em seu funcionamento. A motorista, com o carro parado pela proximidade do perigo, curiosa, saltou fora do veículo, até que finalmente o UFO conseguiu alcançar voo e ir embora. O que, entretanto, deixou depois as testemunhas sobressaltadas foram seus sofrimentos posteriores, principalmente os da motorista, sofrendo diarreia, cólicas, irritação da pele e dos pólios, dor de cabeça, queda dos cabelos. Mas o que fez as testemunhas acionaram o governo norte-americano pelos danos sofridos foi a impressão do UFO ter sido um novo veículo militar em experiência pertencente à base aérea próxima. O tal engenho estava sendo acompanhado durante todas as suas manobras por pelo menos grandes helicópteros. O estranho de tudo não foi o fato de o governo negar a sua participação, mas que os helicópteros de cor escura estivessem com suas insígnias e numeração apagadas. Os ufólogos locais, tergiversando sobre um assunto admitido, entretanto, terem observado no solo da tal base o mesmo tipo de helicópteros visto pelas testemunhas, também com as suas insígnias apagadas por tinta. Se assim está ocorrendo hoje, o previsto pelos ufonautas de Adamski há 30 anos atrás, sem quaisquer comentários, vamos logo passar a mais outras advertências terrestres, a qual o leitor inteligente e já devidamente informado saberá interpretar a sua maneira. Assim dizia o ufonauta George Adams. Como você sabe, com os dados que possuímos sobre o uso e controle de energias incomparavelmente mais fortes que qualquer um dos nossos irmãos da Terra aprenderam a controlar até agora, poderíamos, se quisessem, anular a força de vocês com a nossa ainda maior. Todavia, lembre-se do que já lhe afirmamos: nós não matamos o nosso semelhante, nem mesmo em defesa própria. E entre outros, disse ainda o ufonauta, estamos tentando e continuaremos a tentar evitar uma guerra entre facções terrestres, levando ao conhecimento do homem da Terra as proporções do mal que estaria provocando. Ninguém provocará uma guerra senão na ignorância de suas terríveis consequências. E continuou: não existe homem vivo sem ter pelo menos uma vez sonhado com aquilo que vocês terrestres designam de utopia,
ou um mundo quase perfeito. E realmente existe em algum lugar aquilo que o homem já tem imaginado. E também nada existe que algum dia não possa ser alcançado. Isso também é válido para vocês na Terra, para nós de outros planetas desta galáxia. Isto já se tornou uma realidade. E compensando a falha de os ufólogos, os de boa vontade não poderem consultar as referências sobre os pontos em pauta, já que os livros de Berlet estão com as suas edições esgotadas, que o episódio de Freitas Guimarães nem tenha sido publicado e que o segundo livro de Adams nem tenha sido editado no Brasil, embora exista a tradução, aqui citando explicitamente o nome de Deus, vamos mencionar a opinião extraterrestre sobre o nosso planeta pela boca de Cicerone Interplanetário de Antônio Rossi, transcrito de livro 30A seu. Sem a devida gratidão com Deus, os homens violentam sua suprema bondade, que os assiste na sua eterna benemerência em todos os instantes da vida, para se tornarem vaidosos, arbitrários e opulentos, quanto constituídos em sociedade, estados ou nações. E a Terra não se encontra em condições de mundos subdesenvolvimento. E a Terra não se encontra em condições de mundos subdesenvolvidos, mas no estágio de mundo esclarecido, onde seus componentes já distinguem claramente o bem e o mal. A Terra equipara-se a um perigoso delinquente. A Terra equipara-se a um perigoso delinquente que, conciso, infringe as leis e, como tal, precisa ser permanentemente vigiado para não constituir possível perigo. O ufonauta extraterrestre Rossi, autor desta advertência, opinou mais ainda que o cognominado vil metal não impera em nosso orbe e, no entanto, temos uma vida progressista, sóbria, plena de quietude. Inversamente do que julgam, o dinheiro concorre para a instituição do orgulho, da discórdia, gerando a disputa entre os homens. Ele alimenta o interesse, faz sobreviver a ganância, desencadeando guerra quando as nações são diretamente atingidas em sua economia. As sucessivas guerras deflagradas entre a vossa humanidade tiveram por principal escopo o interesse econômico criado pelo dinheiro. E para completar nossos assertivos de que realmente alguns interplanetários, provavelmente de nosso sistema solar ou da nossa galáxia, reconhece Jesus Cristo, vamos citar trecho do Sermão da Montanha, conforme foi mencionado pelo ufonauta em contato com George Adams. Enquanto estiverem os terrestres assim divididos, um contra o outro, as suas penas serão múltiplas. Pois enquanto você deseja arruinar a vida de seu irmão, o outro desejará fazer o mesmo com a sua. Este é o significado das palavras há tanto tempo pronunciadas por Jesus de Nazaré, lembrando-se do que ele disse no Sermão da Montanha: reponha novamente a sua espada em seu lugar, pois todos os que tomarem a espada, por ela morrerão. A verdade que encerra estas palavras tem sido comprovada através da história do homem da terra. Finalmente fazemos voto de que nossa sociedade de consumo e opulência e até seus guardiões econômicos e militaristas cheguem a desconfiar devagarinho de que pegam o caminho errado, que meditem então freio desabalado ímpeto de crescer sempre, conforme Turcaf o condena com relação ao aumento de fontes energéticas e usinas nucleares. Meditação é recomendada por uns, reza por outros, para que nós humanos recebamos diretrizes cósmicas convenientes para podermos zelar melhor pela Mãe Terra e dar continuidade à nossa própria humanidade. E seriam os pensamentos de origem cósmica e assim também os de fontes extraterrestres em número
de 1 milhão por dia, segundo Jorge Adams, que atravessariam a nossa mente. Dessas muitas ideias, algumas frutificariam, mas só nas mentes abertas e capazes, conforme entre nós dá conta o noticiário. Para finalizar, destes damos poucos, mas expressivos exemplos. Vejamos assim a passagem do radialista e jornalista alemão Frank Alt em seu livrinho A Paz é uma Possibilidade Ainda. Recomendou Alt que saísse do estado teórico do sermão da montanha para a aplicação prática e deixemos para trás o moto de olho por olho, dente por dente, já que o sermão foi dirigido a todos os povos, incluindo os políticos. Estes deviam deixar de cultivar o ódio ao próximo e à nação oposta. Com nova corrida armamentista, vamos conseguir somente novo Auschwitz, desta vez não dos judeus, mas de toda a humanidade. É necessário mostrar interesse e compreensão para com o próximo e a nação próxima, e aí nascerão simpatia e cooperação mútua, em vez de competição de prática e imediato. Alt recomendou que o Papa, o Dalai Lama, o Patriarca de Constantinopla e o Conselho Mundial das Igrejas pedissem aos seus crentes que nem financiassem nem ajudassem preparativos guerreiros, pois continuamos realmente a viver na pré-era cristã, com 400 mil cientistas, a maioria dos países chamados cristãos, empenhados em dirigir no globo os 30 milhões de operários ocupados na manufatura de armamentos, para os quais são gastos a cada 4 horas 500 milhões de marcos alemães. Todavia, no mesmo período, a cada 4 mil horas 7 mil crianças morrem de fome. Cada uma da gente bem intencionada, como Alt se expressa de maneira própria. Assim diz nosso Dom Helder Câmara em Guerra, Pobreza e Paz. Acho que a grande verdade já está colocada, que não é através da violência que vamos conquistar os grandes princípios sociais. Os fabricantes de armas são ricos e eles têm, portanto, o poder na mão. Estão interessados na continuação da guerra. Os pobres seriam muito idiotas se fizessem um jogo que os grandes desejam. Os jovens estão sensibilizados para superar os conflitos através de um movimento pacífico. E quando hoje, da boca de estadistas de nações contenedoras, estamos acostumados a ouvir bate-bocas de desconfiança, senão de ódio maior real, ganham expressão serenas e sóbrias, destacadas pelo nosso inovidável ex-presidente Tancredo Neves, quando diz: o entendimento não exclui o confronto de ideias, e ainda não vemos as outras nações como inimigos, e temos quase certeza de que, devidamente informado o mineiro Tancredo Neves, também não veria como inimigos os ufonautas, os extraterrestres, civilizações do espaço visitando o planeta Terra.